Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal todas as quintas-feiras às 19 horas. Hoje o nosso encontro será uma continuação da live que eu fiz na segunda-feira, que comentei com vocês sobre uma nova metodologia que está entrando no mercado, que é a plataforma da OAB a Mais. E como convidado especial, terei a presença de um dos donos, que é o Luiz Bayart, que daqui a pouquinho estará ao vivo aqui com a gente. Mas antes, para as pessoas que não me conhecem, meu nome é Bárbara, eu sou advogada, conciliadora e mentora para o OAB, e eu tenho certeza que se você está aqui comigo hoje, é que de alguma maneira eu posso sim te auxiliar a alcançar a sua aprovação no exame de ordem. Então não perca tempo e venha falar comigo, me traga suas dores, me traga suas dúvidas e vamos juntas trabalhar para desenvolver todo o seu lado como OABeira, gladiadora maravilhosa. Já temos aqui a minha vovó linda. Ai, muito bem-vinda, vovó! Tudo bem? Giovana entrando também com a gente, tudo bom? O nosso convidado especial já está online, então para aquelas pessoas que acabaram de entrar, esta live é dedicada como tira dúvidas sobre a metodologia da OAB a Mais. Olá, Joelma, tudo bem? E teremos a presença do Luiz Bayart, que é um dos donos. Então, já vou convidar... Ah, não foi o Luiz que enviou o pedido. Luiz, você tem que pedir para entrar na live. Vai aparecer uma caixinha perguntando se você gostaria de entrar junto comigo. É só você colocar que sim, que aparece o pedido aqui para mim. Então, eu fico aguardando que você faça isso. Enquanto isso, vou batendo um papo aqui com o pessoal. Bom... Segunda, né? Então eu comentei bastante sobre a metodologia. Eu não só falei da OAB a Mais, como eu dei direcionamentos em relação a como que vocês devem iniciar os estudos, o que vocês precisam fazer de primeira, assim, para saber o conhecimento. Então, para as pessoas que ainda não se desafiaram a fazer um exame passado, se joga, vamos descobrir como que está o seu nível de conhecimento, para que você saiba exatamente que tipo de curso que você precisa. Oi, Paulinha, linda! Paula é uma advogada maravilhosa, pessoal, que ainda não segue, segue lá, porque ela manda várias dicas que, para quem tem interesse em todas as áreas, que gosta de saber sobre o direito, ela sempre posta algumas coisas muito interessantes. Mas, bom, deixa eu ver, eu acho que o Luiz está com alguma dificuldade, deixa eu ver se ele me mandou. Não. Luiz, ainda não recebi seu pedido. Sai da live e entra novamente, porque aí pode ser que apareça para você, tá bom? Mas, bom, meus amores... Essa semana que nós tivemos a surpresa que a nossa prova voltou, que ela vai acontecer, então eu sei que foi uma semana muito turbulenta. Eu hoje fiz umas perguntas nos meus stories sobre quem por aí ainda acha que a nossa prova seria adiada, quem por aí ainda não começou a estudar, quem sente ansiedade toda vez que pensa na OAB. E o resultado até agora me surpreendeu bastante. Na verdade era uma surpresa porque eu gostaria que vocês fossem contra os meus pensamentos, mas eu vou esperar até amanhã para comentar nos stories, mas eu vou dar uma pincelada aqui do que eu gostaria de conversar com vocês, que é em relação, amores, a essa parte de acreditarem que a nossa prova seria adiada e que tá deixando realmente vocês ansiosas para nem pensar na OAB, porque se a prova vai ser adiada, para que eu vou estudar? Mas, minhas queridas, eu repito isso o tempo todo. Você deve estudar para que, se uma surpresa acontecer, você está preparada para o que der e vier. Então, realmente, não se segure nessa possibilidade de que, nossa, a prova será adiada. Isso só lhe traz aquele falso senso de calmaria, né? Então, assim, durante o momento que você está pensando na OAB, te traz aquela frustração, nossa, eu deveria estar estudando, mas eu não tô, o que eu faço? E aí você chega na conclusão na sua cabeça, mas, pra que eu vou estudar, né, se não temos nenhuma data de prova? E aí você volta no círculo de, mas eu deveria estar estudando. Então, pra quê? Pra que você continuar nesse círculo vicioso? Só faça uma escolha, né? Hoje, então, faça uma escolha que você vai começar a estudar e que você não vai parar até que o dia da prova chegue, seja ele quando for. Eu tinha até estabelecido uma data fictícia, não é mesmo? Quem acompanhou aqui, eu tinha feito isso no mesmo dia que a OAB realmente, né, nos mostrou quando que seria a nossa prova. Bom, nosso convidado acabou de mandar o request, o pedido, né, eu acho que é isso em português. Vamos então recebê-lo aqui e eu vou deixar com que ele fale um pouco sobre a história dele, como que foi a criação do OAB a Mais, sobre a metodologia, para que todas vocês saiam daqui sem nenhum tipo de dúvida. Só um minutinho, que ele já está entrando. Gente, eu tô amando essas lives de quinta-feira.
Honestamente, quem me acompanhou no começo sabe como que é a envergonhada. Oi, Luiz! Oi, Tudo oi, tudo bem, bom? Bárbara? Primeiro, eu Tudo peço desculpas bem. aí com essa tecnologia do Insta. Tentei fazer pelo computador, pelo jeito não dá, tive que pegar o celular aqui. Demorou um Sempre pouquinho, tem que ser foi pelo mal. celular. Nossa, desculpa eu não É, ter te avisado isso antes, Luiz, mas muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu tenho certeza que você vai conseguir trazer um pouco mais de tranquilidade para todos os alunos que ainda estão em dúvida dessa nova metodologia, mas eu gostaria que você realmente se sentisse livre para falar um pouco de quem você é, da onde surgiu a OBA+, se você está sozinho nessa, se você tem sócios. Então, comenta um pouquinho para nós e aí, alunos que tiverem qualquer tipo de dúvida, podem ir mandando que nós vamos respondendo ao longo da live. é legal. Vamos lá, então. Eu sou o Luiz, como a Bárbara falou, né? Eu e meus sócios, a gente trabalha aqui na Secretaria Estadual de São Paulo, da Fazenda, e apesar disso, eu sou engenheiro, eu não sou advogado de formação. Meus sócios são. Eles fizeram conteúdo, né, do jeito que a gente precisava para esse método que é bem diferente. Esse método, vamos dizer assim, como tudo na vida, foi juntado de várias fontes por mim, né, e eu sou a pessoa responsável pela parte tecnológica, desenvolvendo o modelo, enfim, que depois eu vou entrar um pouco mais em detalhes. Mas isso aí veio de uma ideia antiga que eu tenho de método de estudo que se mostrou comprovado até na teoria que é o melhor jeito para estudar para uma prova objetiva é através de questões. Afinal de contas, o que é uma prova, no fundo? No caso Qualquer da uma, né? OAB, são 80 questões, exatamente. Às vezes objetivas, às vezes discursivas, mas se você não treina com o objeto da prova que você vai ser testado, você chega com, vamos dizer assim, com desfalcado para a prova. Você não treina de maneira eficiente. É a mesma coisa que querer correr uma maratona e treinar, remar, enfim. Se você não treina a correr cada vez mais na proporção do que você Sim, precisa para atingir seu objetivo, né, dificilmente você vai alcançar o adorei o sucesso. exemplo. Sim, eu gosto desse exemplo também, porque muita gente quer estudar para uma prova sem fazer questões, né? E acaba muitas vezes não conseguindo atingir o objetivo, que é tirar nota 5, porque estudou muito, mas não se expôs à situação que vai ser cobrada efetivamente, vai acontecer efetivamente no dia da prova, E isso é tão né? normal, é um medo que o aluno tem de realmente fazer a questão, porque ele já tem medo de errar. Enquanto o momento de errar é agora. Eu acredito que você vai tocar Exato. nesse ponto, né? Sim, sim, o momento de errar é antes da prova. Né? É no treino. O momento de você correr mal, andar, sentir dor, etc., é antes da prova que você vai fazer Exato. efetivamente sua corrida. Né? Se você não treinar, você não tem como chegar no dia e magicamente correr os 40 quilômetros, enfim. E isso é A não tão ser que você seja claro. É Superman. engraçado que, Aí você consegue. sim, mas é engraçado que isso para as outras atividades é muito claro, né? Sim, para esportes, enfim. Mas para o estudo a pessoa acha que, de alguma maneira, magicamente, vai chegar no dia da prova, numa situação de fazer 80 questões, e não faz nem 80 questões numa semana, né, que dirá em um dia, e acha que vai ter sucesso na prova. Quer dizer, pode até ter, mas a Exato. probabilidade é muito baixa. Né? E acaba se Então, frustrando, assim, aí a culpa é da OAB, não deveria existir esse exame. sim. Isso aí é um assunto interessante também, mas fica para outro dia, da necessidade da prova da OAB. Tem os estudos bem interessantes aí. Até tem um livrinho da Faremos FGV, uma que eu não live sei se sobre vocês isso. Tenho olham. certeza que é uma curiosidade Exatamente. de muitos alunos. Então, tem um livro da FGV que é um compilado dos exames, né? E que eles mostram não só os exames, como a evolução dos cursos de direito, enfim. E você consegue, através de uma análise bem simples e da leitura do próprio texto, ver que realmente há uma razão para esse curso, enfim. Você Eu pode concordar ou não, sempre mas disse existem isso. argumentos fortes para que haja realmente esse Uhum. curso. Até Esse curso porque não, esse abriu exame. muitas portas para a faculdade de Direito, não é mesmo, Luiz? E aí é uma Se coisa você muito. olhar sim, o crescimento da quantidade dos cursos de direito, de pessoas que se formam no intervalo dos últimos 10, 15 anos é enorme, assim. É, 4, 5 vezes. Eu estou falando de cabeça aqui, mas é uma coisa muito grande. muito. Então, é natural que a qualidade caia, o crescimento desses absurdo dessa qualidade dos cursos. E se você só através da graduação você já assume que o profissional já é qualificado o suficiente para exercer a profissão, você pode estar deixando muita gente sem a qualificação mínima exercer, né, a atividade de E é advogado. uma coisa Então, muito importante, né? Nós somos realmente a porta de entrada das pessoas para qualquer órgão público. Então, elas não sabem o quanto que você precisa realmente ter zelo pelo que você faz, para fazer com uma forma certa, né?
Sim, sim, sem dúvida. Mas voltando então, deixa eu tentar melhorar aqui. Na realidade, eu não tenho nem, eu Ó, isso sou vai acontecer acostumado a algumas usar vezes, tá, tanto o Luiz? celular. Sim, Entrar em outro eu tô. assunto e aí volta Não, mas pro sem meu problema, não. celular. Tô mais preocupado aqui com a posição do celular. Para falar a verdade, eu uso muito o computador para fazer as reuniões, etc. E eu não tô tão acostumado a usar o celular. E eu Mas não tá tenho costume legal, nenhum vamos em com a fazer live. É a conversa. primeira, tá legal, tá alinhado? Beleza, então vamos Tá. lá. Voltando Colocar um pouco mais ao para ponto baixo, se da nós minha. estamos sendo honestos aqui. Colocar um pouco mais para baixo Tá. assim. Aí. Melhorou? Uhum, Legal. melhorou. Então, voltando ao que me motivou a bolar essa metodologia, eu estava estudando bastante para uma prova, né? Eu já estava aqui na Secretaria da Fazenda, mas eu estava interessado em estudar para um concurso, né? Para um outro concurso. E eu comecei a estudar sem perspectiva de prova, e de repente eu estava estudando há um ano, dois, já tinha lido a matéria, feito questões, mas eu vi que para você continuar motivado, você precisa estudar de outras maneiras, né? E eu sempre acreditando que essa resolução de questões era muito eficiente. Né? Eu já tinha lido a matéria, óbvio. Se você nunca viu a matéria, não tem sentido você sair fazendo questões. Mas se você tem o conhecimento mínimo, né, é o que eu digo, cada técnica de estudo tem seu momento. Óbvio, se você Sim. nunca estudou uma determinada matéria, não tem como você sair fazendo questões. Né? Tem Talvez você também, mas tendo a aula. gente toca nesse ponto em outra live. Sim, eu concordo. Tem porque todo mundo tem o mínimo conhecimento. A prova da OAB é diferente porque todo mundo já tem esse conhecimento mínimo que já foi exposto na faculdade. Mas vamos dizer, em teoria, uma Sim, matéria que você nunca viu. Né? Eu estou dizendo em teoria pro geral, não no caso da OAB. sim. Entendi Você agora. tem que ter uma base mínima, né? Seja com aulas presenciais ou videoaulas, ou mesmo com a leitura, aí eu gosto de cada um. Mas certamente, quanto mais próximo da prova, mais você tem que botar um peso nessa parte de resolução de questões, né? Não só para você ter uma medição do seu estudo, tem vários fatores aí, né? É a medição do seu conhecimento, que a resolução de questões já te dá um direcionamento do estudo para as partes que você tem o pior resultado. Eu acho que o telefone está escorregando, tem que arrumar uma base aqui, pronto. Vamos ver se fica melhor. Como eu falei, eu estou acostumado a fazer no computador, meu computador funciona direitinho, já o telefone. Mas então. Mas fica tranquilo, vai mexendo que aqui Eu vou quem mexendo, sabe faz ao vivo e Então, é assim mesmo. tem vários motivos, né? E um deles, certamente, é até criar o hábito de você fazer questões, porque eu posso dizer por minha experiência pessoal, eu fazia muitas questões quando eu estudei aqui para a Secretaria da Fazenda. Então, no próprio dia da prova, eu cheguei a fazer 2, 3 vezes a quantidade de questões que eu ia fazer no dia da prova, na última semana ali. Então, você chega na hora da prova, você faz as questões, e quando você vê a prova acabou, você não teve nem tempo de ficar nervoso, porque você fica nervoso até abrir a Exato. prova. Você abriu a prova, você entra no seu hábito. Você entra no Sim. hábito que já está E o criado de fazer nervosismo vem questões. Então, quando por você vê, falta você já de fez a prova preparo, e... né? Oi? Desculpa, não entendi, O Bárbara. nervosismo vem bastante por conta do falta de preparo, né? Sim, mas eu digo até mais do que isso. Não é só porque você está preparado, é porque você se habituou a fazer uma quantidade muito alta de questões. Então, tipo assim, seu cérebro meio que muda. Você não tem tempo de se preocupar se você sabe ou não. Né? E nem de se preocupar, assim, Sim. óbvio, até a hora que você abre a prova, você fica muito tenso. Mas se abriu a prova, você entra no seu hábito de fazer questões. Você está fazendo 200 questões por dia, por exemplo, todo dia na véspera, sei lá, na última semana, óbvio que você não vai ficar um mês, dois fazendo isso. Mas na última semana, se você se habitua a fazer uma quantidade dobro de questões da prova, você passa pela prova quando você vê, corria, como se você fosse treinar para uma corrida de 10 km correndo 20, 30 km por dia. Quando você vê no dia da prova, você correu os 10, já acabou, entendeu? Eu acho que é legal um approach desse. Pode ser assim, um approach exagerado, mas certamente funciona, né? Mas voltando ao ponto que eu estava explicando da metodologia. Eu comecei a procurar como estudar. E aí eu comecei a ver vários aplicativos, várias coisas na internet que ajudavam, mas sempre tinha um ponto ou outro que me deixava a desejar. Né? Só como exemplo, não sei se você conhece o Anki, né, que é um softzinho, que é Spaced Repetition. Ele é baseado no Super Memo. Né? É uma metodologia que é bem legal, e eu até implementei uma das metodologias que eu tenho na minha plataforma, que é basicamente de repetição espaçada. Né? Você é apresentado uma informação, e aí você julga subjetivamente, tá? Não é uma questão. Você vai olhar, por exemplo, é uma frase com uma lacuna, né? O espacinho é azul. Aí você sabe, você dá uma nota de 0 a 4 naquele conhecimento. Tipo, 0 você não sabe, 1 foi muito difícil, 4 foi muito fácil. E aí, baseado nisso, ele te joga esse flashcard para um instante futuro. Sim, se você diz que errou, é pro dia seguinte. Se você deu 4, é muito fácil, ele já joga para 2 semanas, por exemplo. E aí
Você vai, deu as 2 semanas, você botou 4 de novo, ele te joga para 2 meses. E aí, de repente, some, né, no futuro. Eu achei muito legal. Né? E você estuda isso. Por exemplo, minha base tinha milhares desses flashcards, né? Que eu mesmo tive que fazer. Dá um trabalho enorme. Mas é muito bacana. Você tem um tempinho e vai rodando o Anki. Só que ele tem um problema. É a honestidade consigo mesmo. Né? Se você fala que é tudo muito fácil, não é. Então, e é uma coisa que é muito difícil, né? Você ter esse grau de honestidade, assim. Então eu falei, pô, Sim. esse sistema é legal, mas, né? Seria melhor se fosse com questões. Exatamente. Ou eu não estou no dia bom, a parte até psicológica, né? Estou mal-humorado, bem-humorado. Não, sempre eu acho assim, sempre que há uma subjetividade, o método é pior do que o método mais objetivo, né? Que tira fora esses efeitos. Né? E nada mais objetivo que questões. Então eu falei, pô, a ideia do Anki é bacana, mas pode melhorar. Enfim, eu olhei outros também que direcionam o estudo, no jeito de outro, e acabou que eu tive essa ideia de montar essa plataforma para que eu mesmo estudasse. Né? E isso já tem uns 2 ou 3 anos. Né? Uns 3 anos. Eu entrei com... já tem um tempo. Eu montei a primeira versão. Já tem um tempão. E aí eu alimentei do jeito que eu precisava, né? Porque basicamente eu tive que criar as questões, né? E separar a matéria toda. Porque o que a gente faz, né? Eu já estou entrando um pouco até de como foi montado, né, a metodologia. A gente pega o assunto, né, qualquer, quer estudar, divide esse assunto em subassuntos, e aí cria-se questões o mais objetivas possível, uma para cada assunto só. Uma questão relacionada a cada assunto, que eu digo é mini assunto, né? Cada mínimo conhecimento ali. E aí você vai sendo exposto a essas questões e o modelo vai, dizendo o que você está acertando e o que você está errando e colocando cada vez mais questões dos assuntos que você está errando e jogando para frente o que você está acertando. Como o Anki, mais ou menos, né? Não é bem como o Anki, mas é parecido com a ideia que eu expliquei antes, né? Do Anki e o Supermemo. E como? Né? Como que ele consegue fazer isso? É simples, porque, por exemplo, agora dando o exemplo prático do jeito que já está montado. O aluno se loga, ele vai sendo exposto questões, né, sucessivamente, uma questão de cada vez. Vamos dizer que a primeira seja de ética, que é a maior probabilidade, porque especificamente para o OAB a gente criou inicialmente uma distribuição de questões que a chance é igualzinha da prova, não só a nível de matéria, como de assunto debaixo da matéria. Né? A gente, por exemplo, dividiu ética em 15 assuntos. Vamos dizer que vem a questão de direito do advogado, que é um dos assuntos mais pesados aí dentro de ética. Né? Eu acho, se eu não me engano, 20%, 20 e poucos por cento das questões de ética versam sobre direito do advogado. Então, isso é uma questão disso aí. O aluno vai e erra. Atividade de advocacia e honorários, junto com o direito de advogado. Se pegar isso aí, é metade da prova de ética. E é curtinho, é um assunto que o aluno tem que saber de cor, assim, não tem jeito. São 2, 3, 4, 5 pontos ali garantidos. 5 questões, pelo menos 3 a 5 questões ali garantidas, normalmente. Mas então, isso aí não pode não saber. Mas então, vem a questão dessa, o aluno erra. Já fica na base de dados. O aluno erra de novo. O modelo vai cada vez direcionando mais para a matéria e para o assunto. Até que chega um ponto... isso aí eu não falei ainda, que tem meu modelo. Quando o meu modelo atual da plataforma da OAB percebe que o aluno, por um determinado assunto, vamos lá, matéria, o nível é ética, assunto, direito do advogado, por um determinado assunto, ele não está performando bem, mostra um resumo referente àquela parte da matéria. Né? Então, é bem bacana, assim, e é tudo junto. E veio para mim ética. Não entendi. Eu testei a plataforma e eu errei tanto em ética que me apareceu o PDF. Sim, exatamente. Então, ética já é a matéria que individualmente mais pesa. Né? Ela pesa, na prova, são 8 questões de 80% a 10%. Então, de início, tem 10% de chance de vir a questão de ética. Né? E são em 17 questões. Então, de acordo com essa divisão, e dentro de cada matéria, também os assuntos dentro do que historicamente a FGV cobra. A gente fez uma análise de todas as provas da FGV. A partir das questões originais, a gente refez as questões de maneira a que elas fossem mais diretas, né? Porque nosso intuito, nessa versão atual, que é a versão inicial do modelo, é medir o conhecimento do aluno. Então, as provas da FGV, todo mundo que já olhou, e que todo mundo deve ter olhado, são questões realmente longas, né? Que aluno só para ler perde 2, 3, 4, 5 minutos, às vezes, na história. Sim, a gente não. A gente quis fazer não um simulado, a gente não está simulando a prova, a gente está medindo conhecimento. Ou seja, a gente pergunta, não chega a ser a letra da lei seca, mas a gente conta uma história assim, de 2, 3 linhas no máximo, e pum, já pergunta a questão. E aí, o sistema... Né? Lá na ferida mesmo. Bem... Sim, e a gente não repete na nossa base. Por exemplo, pode ser que o mesmo assunto tenha sido cobrado, não assunto desse, mas o mesmo ponto ali, dentro do assunto, tenha sido cobrado várias vezes
em várias provas diferentes pela FGV. O que a gente fez foi criar uma questão só, mas aumentar muito o peso dela, ou seja, a chance dela de sair desse sorteio, que como eu já falei, vem uma questão de cada vez que é sorteada, né, do universo de 3.600 questões que a gente tem hoje, né? Então, a base é Tudo legal, feito por porque vocês as questões, então, né? sim, as questões são todas proprietárias. Dessas questões, eu diria que 75%, 80% são direto da provas históricas da FGV, e o complemento que falta, esses 20%, 25%, são questões relacionadas àquele assunto, mas que não foram cobradas. Por exemplo, caiu uma questão sobre determinado inciso e determinado artigo, e a gente pegou outro inciso, desde que a gente achasse relevante, e a FGV só não cobrou por um acaso. Então a gente colocou, obviamente, com um peso bem menor do que as questões que efetivamente, que os itens, né, que efetivamente caíram, mas está lá. Né, pode ser sorteado para o aluno, ainda mais por isso que um dos intuitos da gente fazer as questões bem objetivas é essa. A gente quer que o aluno faça muitas questões. Porque quando eu viro e falo, a minha meta é que o aluno faça no mínimo 100 questões. No mínimo 100 questões por semana. Tá? O ideal é 150 no início para o modelo ter uma alimentação do que ele sabe ou não. E isso para o aluno, ele escuta, ele acha que é uma são coisa de duas doido, provas praticamente. Quanto tempo eu não vou ficar fazendo? Com aquelas questões longas da FGV, se você for pedir para fazer esse número de questões, realmente assusta, né? Mas não na metodologia da OAB a mais, já que as questões têm o quê? 3 linhas no máximo? Sim, eu não posso garantir que todas têm 3 linhas, porque isso foi uma briga entre eu e os meus sócios, né? Eles fazendo conteúdo e querendo manter o formato. Tem 3 linhas, vem uma com 4 e já recebe mensagem. Eu não vou dizer, mas eu digo assim, que pelo menos 90% grosso das questões são bem curtas, assim, cabem na tela do celular, a plataforma é toda pensada para o celular, né? Embora funcione no tablet, no computador, chama web responsiva essa tecnologia, que ela se ajusta mais ou menos ao tamanho da tela. Então, embora não seja um aplicativo, tem uma cara de aplicativo, e na nova versão que está saindo daqui a uns poucos meses, eu acredito, para a próxima edição do exame, aí vai ficar mais uma cara mais moderna e mais como se fosse um aplicativo mesmo. Depois eu posso falar da parte tecnológica. Tá muito lindo, então... Valeu. E com mais umas funcionalidades que não tem hoje, depois eu posso falar disso. Mas voltando ao modelo, então como é que é? O aluno vai, Deixa eu só te pausar um minutinho para eu dar problema oi nenhum, para as pessoas por favor. que entraram na nossa live. Que às vezes eu vou fazer isso só para todo mundo sentir o quanto que eu estou feliz com a presença de vocês. Então, Eriquinha está aqui com a gente, o Visto está aqui com a gente, o Valdinar está aqui com a gente, a Bárbara, tudo bem, Bárbara? O Carlos também e o Borba. Acabou de entrar também o Fauzi Jorge, acredito que seja isso, mas eu posso ter errado. Muito obrigada pela sua presença. Desculpa, Luiz, pode dar continuidade. Problema nenhum, vamos lá. Então, por isso que o modelo exige que a pessoa exige e proporciona que a pessoa faça uma quantidade de questões razoável. Como eu falei, a gente espera que na primeira semana o aluno faça pelo menos 150 questões, mas as questões são dessa perspectiva menores e mais objetivas, de maneira que ele comece a ter uma quantidade de dados para poder fazer uma análise e começar a mostrar de maneira eficiente para os alunos as matérias e assuntos que ele mais precisa rever. Né? Então isso já foi. Esperar, assim que começa, é realmente ver caindo, né? O rendimento dele, que é um momento que o sistema está detectando qual que é o nível de conhecimento daquele aluno e o que ele precisa ver com mais frequência. Sim, assim? Porque como eu te falei, o sistema joga para frente ou diminui a chance, vamos botar assim, das questões e dos assuntos das matérias que o aluno tem performado bem, e ao mesmo tempo vai aumentando a incidência de questões relativas aos assuntos que ele vai com uma má performance. Legal. Então isso normalmente faz com que o aluno comece a ter uma nota menor do que seria uma nota, vamos dizer assim, justa. Né? Mas esse é o intuito aqui, a gente não está aqui para medir a nota do aluno, a gente está aqui para medir o conhecimento e apresentar os reforços que ele precisa, né? Normalmente o reforço que é limitado no nosso site é o resumo, mas a gente tem um módulo de orientação que permite a uma pessoa que oriente o estudo, no caso a Bárbara tem acesso para os alunos dela, e que consegue ver exatamente esses assuntos que cada aluno tem da deficiência. E aí consegue direcionar os alunos praticamente individualmente, né, como se fosse, um estudo individualizado, né, para cada área que cada aluno, né, pelo que eu estou vendo. Sim, para a necessidade de cada aluno.
né? Então, eu diria que, tipo assim, embora pareça uma quantidade de questões elevada para quem está estudando, vamos dizer, a certa distância da prova, em termos de tempo, não vai tomar tanto tempo. E mais, não é uma prova. A gente está medindo o conhecimento. Você não precisa se contorcer e demorar 5 minutos da dúvida. Se você teve dúvida, teoricamente, você já não sabe. Ou não tem tanta certeza. Então, não gaste muito tempo resolvendo as questões. Se você sabe, marca. Se você não sabe, dá o seu melhor ali em 2 segundos, faz a análise e marca. E se você errar, a hora é essa. Até para o sistema te apresentar o retorno e dar o feedback dos assuntos que você não domina tanto. A hora de errar é antes da prova. Que o aluno errou, então. Sim. No mesmo dia nunca aparece a mesma questão, o aluno acertando ou errando. Agora, as questões que o aluno erra, aumenta a chance não só de questões. Oi, boa noite. Não só de questões daquele assunto, daquela matéria, mas da própria questão em si. Mas nunca no mesmo dia. Porque senão o aluno ainda lembra de maneira muito. E também há o seguinte. Como a quantidade de questões é razoável, como eu falei, são 3.600 e muitas questões lá, não sei se já chegou a 3.700, mas estava por aí. E como o universo de questões é muito grande, é muito difícil que ela se repita. Né? No mesmo dia eu garanto que pela construção do modelo de seleção de questões ela não se repete. Mas mesmo assim é muito difícil que venha no próximo dia ou no outro, mas aumenta muito a chance. E é por isso que o aluno precisa fazer muita questão, porque pensa bem, o conhecimento do aluno é como se fosse um mapa. Né? É um mapa daqueles antigos, sabe? Não os mapas modernos, que já tem satélite. É um mapa antigo, do século XII, sei lá. Exatamente. Que tem um monte de espaço desconhecido. E é normal, qualquer aluno tem seus espaços desconhecidos. O objetivo do modelo é detectar esses espaços que estão ali, terra incógnita, e tentar colocar um conhecimento objetivo para a prova. Sendo que esse mapa é mais ou menos, foi construído de maneira com que a OAB vem pedindo no passado. Então, o objetivo é esse, né? E aí, quanto que você acha que, por exemplo, né? Primeiro que eu quero agradecer o comentário do Gessildo, obrigada. Aqui a gente tenta, que bom que eu atingi. E ele falou dos seus livros aí atrás, né? Que leu todos? Todos os livros obrigado. de você? Eu diria que essa é uma ambição. Eu li boa parte, mas alguns ainda estão até no plástico. Se leu uma boa parte, eu já estou muito orgulhosa de você. Aqui os meus eu não vou mostrar ainda, porque não tem nenhum aqui atrás. Mas eu tenho uma pergunta, então, Luiz. Quanto tempo você acha que um aluno demoraria para fazer uma média de 60 questões? E o porquê que eu pergunto, né? Tem muitos lugares por aí que vendem cronograma para a resolução de questões pura e simplesmente. E o aluno tem a obrigação de fazer 60 questões no dia no formato FGV. Então, se você levar em média que o aluno demora para uma questão cerca de 6, 7 minutos, ele vai resolver 60 questões no dia, sendo que demoraria o quê? 4 a 5 horas para ele ter um estudo realmente, né, focado. Quanto que você acha que seria essa média na OAB a mais? Então, meu objetivo é que o aluno, eu não vou dizer que eu consegui cumprir isso em todas as questões, mas certamente na média. É que o aluno que saiba a questão, ou que não pense muito, porque você pode demorar o tempo que for numa questão, mas o aluno que vai gastar o tempo lendo a questão e resolvendo, não tome mais do que 1 minuto em média, normalmente não vai tomar mais do que 2 minutos, nem nos maiores limites de tempo. As questões são realmente curtas, né? Você já viu. Então, eu acho que tem esse primeiro ponto, que dá tranquilamente para em 1 hora fazer coisa de 40, 50 questões, vai. Esse é o meu objetivo, usando uma B a mais. Só que eu acredito que outro ponto é que, do jeito que isso está bolado, o sistema está bolado, é até o contrário, é subverter essa lógica. É você aproveitar o seu tempo livre, ou o seu tempo perdido, enfim, chame como quiser, tipo assim, tá esperando o almoço chegar na mesa, tá numa condução, tá na fila de banco, enfim, qualquer momento que você saiba que tenha 5, 10 minutos, você vai, abre, já deixa a plataforma logada, e nesse tempo você faz 3, 5, 7 questões, e no final, como a plataforma tira toda a parte de administração do estudo de você, ou seja, você não tem que escolher a matéria, você não tem que escolher nada, você se logou, já faz... Porque esse é o maior problema do aluno, não saber o que fazer no dia, e aí não gosta do que está no cronograma, aí fica discutindo com o cronograma.
Não existe isso na OAB a mais, pessoal. Olha que oportunidade incrível. Sim. Tinha um professor meu, que eu lembro até hoje, tem muito tempo, já até faleceu, que ele falava, professor de cursinho, ele falava assim, você não tem que pensar, segura na minha mão e faz. Faz o que eu digo, entendeu? Segura na minha mão e faz. Vou começar a Então, usar essa frase do seu professor para as minhas alunas de mentoria. Não é para ficar sim. discutindo, só faz o que eu tô falando, eu sei do que eu tô falando, o Luiz aqui também. Até, Luiz, te fizeram uma pergunta aí, meu querido. Pois não. Deixa eu ver, eu tô me O acostumando Gessildo aqui quer te com... fazer uma pergunta e está perguntando se pode. Por mim, Claro, à pode. vontade. Pode ser, vamos Oi, lá. Fábia. Pode mandar então, Gessildo. Aí a gente só vai dar continuidade no assunto. No momento que chegar a sua pergunta, nós paramos e respondemos a sua dúvida, tá Sim. bom? E por Então, favor, como galera, eu pode falei, mandar. o legal... pode mandar, mas só continuando. O que eu acho legal, e eu estudei assim, eu tô falando conhecimento próprio, é que no final do dia, às vezes, você faz 20, 30 questões e nem parou para isso, especificamente. Depende muito da sua rotina, enfim. Às vezes mais. Então, quando você vê, você acaba tendo mais tempo livre, estudou já o suficiente. Eu não digo para você não estudar em casa, nunca. Mas o que eu digo é que você tem que estudar de maneira inteligente. Não adianta você estudar o que você sabe, não adianta estudar por estudar, não adianta ficar vendo A vídeo e matéria que fazendo outra gosta. atividade. Ou a matéria que gosta e já sabe, porque se você já sabe, você não tem nada a ganhar. Então, Uhum. o que interessa é você estudar menos tempo, mas de maneira mais inteligente. Não estudar tudo, não assistir 1 milhão de horas de vídeo. Um subproduto dessa metodologia de você ser exposto às questões é como se você fizesse tiro ao alvo. Só que hoje você atira com os olhos vendados, porque você estuda sem ter um método, sem saber que assunto você vai estudar. E essa minha metodologia te dá um rumo, porque você é testado através das questões, ela te mostra os assuntos que você teve o pior resultado, e aí sim, você vai estudar o que você não sabe. Ao invés de estudar alguma coisa porque está num cronograma ou porque uma terceira pessoa te falou. Ou seja, Bom, para eu quem não estava vejo se muito sentido perguntando isso. por que eu tô fã da OAB+, acabou a dúvida, né? Eu acredito que tenha acabado a dúvida por aí. Porque, amores, é como se você não precisasse realmente pensar, igual a frase que o Luiz falou. É como se você tivesse tudo na mão e a única coisa que você precisa fazer é adquirir conhecimento, é errar, é realmente ter esse momento dos estudos de uma forma estratégica, com liberdade para viver. Sim. E gastar suas horas estudando, e gastar o seu, não é gastar, investir seu tempo estudando com o maior retorno possível. Ou seja, no que mais cai na prova e que você menos sabe. Porque, idealmente, você vai estudar as matérias e os assuntos dessa forma, né? Opa, acho que falou aqui, eu não entendi. Qual Não matéria? Eu não entendi sua entendi. pergunta. Professor, metodologia. Eu nunca estudei para que serve essa metodologia, matéria Gessildo. Para que serve essa matéria? Ah, Gessildo, nós estamos falando do exame de ordem aqui, que é o exame necessário para que os bacharéis em direito possam realmente exercer a profissão. Se eu entendi correto a sua pergunta. Oi, Josinha. Oi, Cássia. Bem-vindas. Caso não tenha ficado claro a resposta, Gessildo, manda de novo, tá? Pode dar Então, continuidade, Luiz. vamos lá. Então, falando da metodologia é essa. Basicamente, eu sentia isso, que todo mundo estuda meio que tudo sem ter um método que otimize para si mesmo, né? Baseado nas suas deficiências, nas suas forças, enfim. E eu achei, uma vantagem que eu acho assim, básica de estudar por questões, além, são várias, né? É você criar o hábito de fazer as questões, afinal de contas, no dia da prova você vai ter que fazer um monte. É você criar uma rotina enfim, de se expor às várias matérias e também essa de você se medir contra as matérias e você realmente saber, você se conhecer, porque é muito fácil você achar, por exemplo, eu sei direito civil, não sei, eu estou estudando, não sou nem advogado, então não vou estudar. Tudo bem, o meu Acontece modelo muito. não te dá a opção de tirar, mas se você acertar consistentemente as questões de direito civil, acaba que o peso dele vai diminuindo e você não vai ser mais apresentado, ou vai ser muito pouco, sempre vai ser apresentado, Sim. vai ser muito menos apresentado do que seria se estudasse na proporção da prova. Então, ótimo. E até para você ter a confiança que você está certo, né?
Então, está certo na sua certeza de conhecer uma matéria ou outra. Mas, inclusive, agora eu falei muito sobre como o modelo está. Eu não sei se explano mais alguma coisa, mas a gente tem algumas melhorias pensadas para essa próxima, não para essa edição, mas para a próxima, na segunda versão do modelo. Não sei se vale a pena falar na próxima versão do site. Sim, eu vou explanar um pouquinho. Então, esse modelo foi muito legal, que a gente fez o teste com vários alunos, né, com orientação, de dezembro até o cancelamento da prova, no final de fevereiro, né? A prova que ia ser dia 7, não foi. E a gente teve um grupo de 10, 15 alunos que seguiram e o resultado... você tinha perguntado, prefiro falar disso antes, da evolução dos alunos e do tempo necessário para estudar, usando a plataforma para chegar no nível de aprovação, né? Até pega o gancho e comenta sobre o orientador, mas fala o nome de mentor, porque é o que o pessoal do meu Instagram está mais acostumado. Legal. E qual que é o papel do mentor na criação da plataforma e qual é importante o peso que ele tem na aprovação também, junto com a metodologia da OAB+. Sim. Então, a gente basicamente teve dois grupos. O grupo com o pessoal com orientação ou com mentoria, enfim. Eu já peguei o hábito de falar orientação, mas orientação e mentoria está sendo usado aqui indistintamente. Oi, Rafa. E teve um grupo que só usou a plataforma, né? Eu até me espantei com esse resultado, porque eu de início eu achei que não fosse fazer tanta diferença dos dois grupos, porque bem ou mal o modelo já direciona o estudo, como eu já falei, né? Já testa, faz o aluno se testar com as questões e tudo. Mas o impressionante foi que esse grupo de alunos que teve a orientação do meu sócio, que é advogado, foi muito melhor do que o resto que não teve, que era até um grupo bem maior, né? Não só de resultado, como também de utilização do sistema. E aí entra uma parte mais de apoio, vamos dizer assim, e de motivação do estudo, né? De usar a plataforma. Eu acho que na seleção do material a ser utilizado como complemento do material da plataforma, como eu falei, a plataforma é o seguinte, você vai fazendo questões, conforme você vai mal numa matéria, ela te mostra um resumo. Já o orientador pode dar um material muito mais adequado a cada aluno, né? E com isso o aluno, não, esse aí, vamos dizer assim, está no nível mais básico, então tem que assistir uma videoaula. Esse já está legal, posso mandar a lei seca. Eu não sei, não trabalhei nessa parte de orientação, mas eu acredito que esse direcionamento do material... Exemplo, né? Eu tenho uma aluna minha que está no método OAB+, então uma vez por semana eu tenho um espaço na plataforma que é só minha, que eu consigo ver o momento que o aluno entrou, quantas questões que ela fez, quantas questões que ela errou, e me vem também uma classificação de todos os temas e o peso desses temas no exame, para que eu possa direcionar a aluna em qual dos temas que caem mais que ela precisa focar. Então, nas minhas mentorias, eu passo uma vez por semana 5 temas que ela precisa dar um pouco mais de atenção antes dos estudos. Então, me ajuda pra caramba. Não tenho o que falar. Eu acho que é bom, porque o aluno, porque o aluno só vê os resumos, né? O aluno não tem o sistema não dá ainda, como te falar, vai ter. Mas é muito diferente o sistema colocar ali uma lista de assuntos ou ter alguém que realmente fale para ele não só o que ele precisa, mas que já deu material, que converse e detecte o nível do aluno e já deu o material correto para o nível dele de entendimento daquele assunto específico. Então, certamente, essa parte de orientação e mentoria, né, fez uma grande diferença. E já dando exemplos aqui, sem citar, obviamente, nenhum nome, né, foi muito interessante a evolução de alguns alunos que, em 5 semanas para a prova, eles estavam inicialmente no nível de 3, 3,5 ali da própria plataforma, né, de percentagem de acertos, 35% mais ou menos. Só que mais do que tempo, eu vejo que a quantidade de questões que o aluno faz, né? Esse aluno, logo que eu vi que ele estava nesse nível, eu mesmo falei com ele, você está num nível meio preocupante, né? A prova daqui a um mês e pouco, eu acho que você tem que fazer no mínimo 300 questões por semana, de 300 a 400. Né? E vamos correr, porque tipo assim, é como se fizesse o dobro do normal, que seria 100 e poucas a 200, né? Então, eu vejo hoje que muito mais do que tempo óbvio, não adianta em um dia fazer 1000 questões, mas ainda era um prazo razoável, né? E ele seguiu, incrivelmente, porque demandou tempo, esforço, né? Afinal de contas, são várias questões, né? Imagina 400 ele fazia, 300 e muito 400. Quanto importante seria? Sim, e o legal é porque ele se motiva, né? Porque como o sistema também mostra a evolução ao longo do tempo, óbvio, um dia, uma semana é pouco, mas depois de 2, 3 semanas você começa a ver a sua evolução em performance. E realmente, no último simulado que ele fez uma semana da prova, se eu não me engano, ele tirou
Ou ele tirou as 40 questões, ou tirou 39, coisa que ele estava muito fora, ou 41, eu sei que ele ficou ali, né? O que para mim é muito difícil você falar que alguém vai passar ou não, alguém que está ali muito próximo. Para mim, alguém que num simulado tira 39, ou 40, ou 41, para mim, estatisticamente é a mesma coisa. O cara está numa situação de 50% de chance de passar, mais ou menos. É muito difícil alguém que vai tirar acima de 55, sei lá, ou abaixo de 30, que você diz assim, não, provavelmente vai passar ou provavelmente não vai passar, com grande probabilidade. Sim. Mas o ponto Eu é acho que que... nunca se sabe, né? O dia da prova, todo emocional. Sim. Realmente, o nosso trabalho, eu acredito que seja um trabalho muito meio, assim como o advogado, né? Ninguém garante uma aprovação, porque nós não estaremos lá no dia da prova sentados junto com vocês. Mas a gente está pensando em garantir. É verdade, senhor Luiz! Por favor, mas isso é isso aí. Gente! Mas isso aí é para a próxima edição, até porque, enfim. Mas voltando, só para finalizar, para esse aluno, suspense, pessoal, vai deixar no suspense. Mas esse aluno foi incrível mesmo, Mas esse aluno foi incrível. Oi, tá. Não, mas esse aluno foi incrível, que em coisa de um mês ele saiu de uma situação de praticamente chute para chegar no nível de 50% de aprovação. Não, então, isso porque foi uma evolução muito, muito, muito rápida, né? Sim. E ele seguiu as instruções. Então, isso é o mais importante. Sem mérito dele. Ele acreditou no que foi falado e ele cumpriu com o que ele precisava fazer. Então, realmente é um trabalho de estar junto com a pessoa e a pessoa entender o quão importante é o que você está falando. Porque às vezes não leva a sério e aí não adianta você depois vir cobrar de que não conseguiu chegar no nível que você gostaria, né? Sim, Bom, por mais... deixa eu só ler uma pergunta. É que tem que fazer o esforço, não tem jeito, Deixa eu só ler uma pergunta aqui, que esse método é muito bom, a resolução de questões é decisiva, pois dessa forma se conhece várias formas de enunciados e estudar os pontos básicos das matérias é muito melhor. Josinha, meu amor, falou tudo, não preciso falar mais nada além disso, perfeita. Sim. O Luciano entrou conosco, Carolina também. Até indo concordando, uma filosofia que a gente tem aqui é o menos é mais. A gente quer pegar o que é central do central e, incrivelmente, você cobrindo mais ou menos os 5 a 10% do edital, que é o que a gente cobre, né? Mas, obviamente, em função da análise do histórico da FGV, a gente consegue uma cobertura de mais da prova. Não fique assustado. Então, a gente foca nos pontos importantes. E mais, assim, quando você está a nível de assunto e não mais de questão, porque muita gente vira, por exemplo, não quero estudar as matérias nanicas, né, de 2 questões, porque são só 2 questões. Se você enxerga a coisa a nível de matéria, eu entendo esse approach. Agora, se você tem um nível mais refinado, é que nem uma foto, né? Você está numa resolução baixa ali, tá ruim. Mas se você está numa definição melhor, a nível de assunto, e como eu te falei, a gente dividiu as 17 matérias em 270 assuntos mais ou menos, você pode ver, e existe isso, que tem um assunto específico que eu não fiz a matéria, mas eu sei que tem, dentro de filosofia, que das últimas 4 edições caiu uma questão, tirando uma, assim, de 8 questões caíram 3 dessa. Não lembro se foi filosofia moderna, contemporânea, enfim. Mas está lá, o peso no sistema, está feito por uma pessoa, você comentou comigo, e eu verifiquei e é isso. Ou seja, beleza, não vamos lá a filosofia toda, mas esse ponto, que são 2 páginas, possivelmente vai cair uma questão dele. Então, vamos ler. E pronto. Né? Ficou no 39, Sim. Acertou essa questão, está no 40. Né? Então, às vezes é bom estudar essas matérias com menos peso, porque você garante uns pontinhos ali que te trariam sofrimento, né? Mas o ponto é esse. Se sua visão é só matéria pequena, eu até entendo, mas se você consegue descer e pegar os pontos importantes da matéria pequena, e a gente faz isso para as matérias grandes também, porque, por exemplo, a ética é uma matéria, se você for olhar todo edital, é enorme. Eu sei porque a ética eu participei. Mas o que não cai praticamente boa parte do estatuto, do regulamento, que é aquela parte toda da OAB, que, enfim, que é enorme, sobre o regulamento interno da OAB. Cai em época de eleição, mas não é algo que vem o tempo todo. Não, e tá lá no nosso sistema, mas está com peso bem resumido. Assim, você tem que saber de trás para frente, direito do advogado, honorário de atividade de advocacia, honorário advocatício. Isso aí é quase metade da prova. Então, e são relativamente menores. Então a gente fez essa análise e está em números, vamos dizer assim, não subjetivamente, o sorteio das questões espelha isso, para todas as matérias.
Então você está estudando de maneira otimizada. Mas, por exemplo, vamos dizer que você já saiba muito ética. Com o tempo o sistema percebe isso e deixa de te expor as questões, ou seja, ele vai individualizando esse estudo para você, né? Isso que é o interessante, pessoal. Você não precisa ficar pensando, nossa, o que será que eu preciso estudar mais? O que eu posso deixar de lado? Não, que eu sei? Pensa por você. Você precisa só realmente focar, né? Não adianta fazer 1000 questões se você não prestou atenção em nenhuma e contratar um orientador ou um mentor para te auxiliar ainda mais nessa metodologia muito incrível da OAB a mais. Que vai ser a pessoa que vai não só te motivar a usar o sistema, mas principalmente ela tem experiência com o sistema, de como ele funciona, quais são os materiais corretos para se complementar aos resumos do sistema e para cada nível de aluno. Então aí fecha. Vamos entrar um pouquinho nos resumos para você comentar como que vocês compilam ele. Quantas páginas? É muito longo? Não é? O aluno é obrigado a ler naquele momento? Não é? E até o comentário que eu acabei de fazer vai muito junto com o comentário da Josinha. Josinha, é isso mesmo. Legal. Qualidade, não quantidade. Um resumo, ele aparece sempre em função de um erro de questão, porque é aí que o sistema percebe que você está abaixo de determinado nível, né? Nunca quando você acerta uma questão vai aparecer um resumo. Mas nem sempre que você erra vai aparecer um resumo, né? Então, às vezes vão ter, a maioria, ainda mais no início, que o sistema está aprendendo como é o seu conhecimento, você vai errar várias vezes e não vai aparecer nada. Depois de algum tempo, o sistema vai, para as matérias que você continua errando mais, mostrar e praticamente a cada erro na matéria que você tem errado muito, vai aparecer o resumo, né? E tem meio termo. Basicamente assim, se o aluno acerta 80% ou mais, ele pode errar esses 20% e vai aparecer muito pouco se aparecer algum resumo. Agora, se o aluno só chuta e está nos 25%, praticamente para cada erro vai aparecer um resumo. É mais ou menos isso. E os resumos são curtos, né? Curtos no seguinte sentido. Se fosse colocado em PDF, né, ou no documento Word, seria entre 2 e 4 páginas. A grande maioria tem 3 páginas, pouquíssimos tem 5, quando a matéria é meio complicada, mas são exceção. Então a ideia é que seja rápido, e para a versão nova, uma das melhorias é essa. Para os resumos, alguns resumos, mas apenas nas matérias, das 5 matérias, a gente está pensando em botar 5 ou 3, mas os resumos mais importantes, assim, em termos de conteúdo, de probabilidade de cair na prova, vão estar ali na área do aluno para ele dar uma olhada, né? E hoje, o aluno só tem acesso ao resumo na hora que ele erra a questão, como eu te falei, mas como se ele continuar errando questões daquela matéria e como os alunos fazem uma quantidade de questões relativamente grande, quando ele bater no resumo, olha, leia com cuidado, assim, mas não precisa ler 3 vezes, não precisa fazer um resumo do resumo, enfim, dá uma lida e continua fazendo questão. Se você aprender, beleza, você vai parar de errar, os resumos param de aparecer. E se você continuar errando, eles vão continuar aparecendo. Então, o negócio é fazer questão. Leia o resumo, legal, mas faça a questão. Viu, Josinha? Aqui no caso da OAB a mais, é realmente as 4.000 questões para que você tenha esse momento de errar, ler o resumo, começar a sentir sua evolução. A Josinha estuda por um outro método, que é a resolução de questões do formato FGV. Então, realmente, 4.000 questões num período de 1 mês não seria possível. Mas o que garante a aprovação é a dedicação do aluno, é a forma como ele vai para a prova, né? Em relação à confiança que ele teve no método, se ele não ficou juntando muitos materiais aleatórios. Então, também está correto o seu comentário. Mas eu não entendi, você falou em 4.000 questões. A Josinha ela fez um comentário que resolver 4.000 questões nos estudos e não passar, e fazer 345 aleatórios do meu livro e gabaritar a prova. O livro dela é da editora Foco, de 5.000 questões. Então, foi por isso o comentário dela. E foge um pouco da metodologia OAB a mais, porque as questões delas são do estilo da FGV, realmente. Eu acho, assim, a minha experiência, que não é enorme, né, mas eu tive um universo de alunos aí, uns 20, 30 alunos, e eu consegui a análise deles, do estudo, né, de acertos e erros que estão na base de dados, e eu fiz algumas análises estatísticas. Obviamente, você falar que precisa fazer Y ou X questões é meio... Porque depende muito do nível do aluno. Um aluno que já é bom, na realidade, ele vai fazer as questões meio que para se medir só, vai tirar seus 6, 6,5, meio que está garantido. Um cara que tira 6 no universo, sei lá, de 500 questões, muito possivelmente ele vai passar na prova da OAB, né? Porque ele tem um conhecimento bom. Agora, por outro lado, se você pega um aluno... Então, mas se ele já é um aluno que não tem um background muito bom de conhecimento, ele vai precisar de mais questões.
A minha experiência, pelo que eu vi, pode ser alterado e detalhado, é que eu acredito que um número entre 2 e 3 mil questões no meu sistema é um número bem razoável. É óbvio que tem melhorias que eu quero fazer, porque, por exemplo, quando eu falo nisso, eu não estou testando, eu não estou fazendo simulado, ou seja, as questões não são no modelo FGV, não são como as da FGV. E como eu estava falando, a gente está trabalhando numa segunda versão que vai ter algumas melhoras, né? Além dessa apresentação que eu falei dos assuntos que o aluno mais precisa estudar, ele clica ali, ele já viu o resumo, vai ter um contato direto com o orientador, a gente vai fazer um canal para facilitar esse contato do orientador, o envio de material, mas tem 2 pontos que eu acho que eu não falei ainda que são fundamentais, né? 3, e um é função deles. O primeiro é a gente colocar os simulados. A gente vai colocar os simulados, né? Exatamente utilizando as provas históricas da FGV corrigidas, ou então, enfim, tem que corrigir se mudou a base, enfim. E vai colocar uma gamificação, né? Também. Pro próximo, e a né? gamificação Exame, você disse. Para o próximo exame. É a gamificação que vai liberar algumas coisas para o aluno. Por exemplo, o aluno que entrar, mas aí que tá, a gamificação não é só um game, ela tem uma função e eu acho que os alunos já devem agir assim agora, né? Porque você fazer uma coisa para ganhar ponto ou nível só não tem sentido. O meu espírito da gamificação é que o aluno seja primeiro exposto a esse modelo, ou seja, para medir o conhecimento, e conforme ele vai melhorando nisso, vai atingindo uma nota 5, 5,5, ele se exponha mais aos simulados, né? Porque ele já adquiriu um corpo de conhecimento suficiente para ter sucesso na prova. Agora o que ele precisa é se expor ao modelo da prova, né? As questões históricas da FGV. Então a gente tem um modelo de gamificação que é meio que é bem casado com essa parte de simulado, né? Então a gente vai colocar em termos de níveis, né? O aluno vai ter, desde que entra 0 nível até o nível ouro, né? Prata, bronze e ouro, mas basicamente ganhando ponto. Como é que é o ponto? O ponto é cada vez que o aluno acerta uma questão e ganha 3 pontos, cada vez que erra, perde 1 ponto. E vai ser em função de ponto, porque isso já premia o aluno que está bem, ele consegue marcar ponto fazendo menos questão. Teoricamente, o aluno que acerta 100 questões faz 300 pontos, o aluno que acerta metade das questões faz 100 pontos. Só para ter uma ideia. Essas mesmas 100 questões. Chutar, viu, pessoal? Vai perder ponto, é que nem prova da CESP, vai. Só que não é certo ou errado, enfim. Mas o ponto é que isso mede melhor do que só uma quantidade de questões. E, por exemplo, o aluno que não tem nível não consegue nem fazer simulado. O aluno que seja bronze consegue fazer um simulado por semana. O aluno que seja prata, 2. E cada vez mais eu vou tornar a quantidade de pontos menor, né? Aliás, a quantidade de questões menor, porque se ele está no nível maior, ele está acertando mais, e ele vai ser direcionado a fazer simulados. Então, isso que eu acho ainda hoje, mesmo que eu não tenha essa gamificação, o ideal é que o aluno já esteja aí fazendo suas 200, 150, 100 questões por semana e tirando 5, 5,5, 6, ele continua usando a plataforma para fazer a manutenção, mas que ele vá se expondo às provas históricas da GV. Até, né? Pessoal, né, como realmente a plataforma, por enquanto, não tem essa disponibilização da gamificação e nem dos simulados, quem por aí quiser realmente simulados e mini simulados, por conta disso que ainda não está na plataforma, eu estou disponibilizando dentro de uma salinha de aula. Então é só você ir lá na minha bio, clicar naquele link que está disponível por lá, e aí eu disponibilizarei lá. Até o AB a mais vir com os simulados deles, que aí pronto, deixo todos com eles. E aí vai ter a conjunção, porque eu te falei, assim, a gente vai dar garantia. Né? Eu não tenho os números aqui agora exatos, né? Porque precisa de um estudo, enfim, que vai até ser feito com alunos reais, a performance que vai ter, que eles vão ter agora no exame da ordem, mas eu acredito que não vai fugir muito assim, do aluno ser. O aluno ouro, o que é? É um aluno que vai fazer 100 pontos por semana. 100 pontos por semana, óbvio que ele começa com uma meta de 150, mas conforme ele vai sendo ouro, a gente vai baixando essa meta de pontuação. Depois de algumas semanas, basta fazer 100 pontos. Um aluno que é 50%, são 100 questões na OAB. Então, o aluno basta fazer 100 questões na OAB na semana, já fez a manutenção dele. Em compensação, ele vai ter que fazer, para ganhar garantia, 3 mini simulados, que é o que eu falo. A gente vai fazer simulado, mas só que em vez de 80 questões, a gente vai fazer de 40, né, para ficar mais fácil a gerência de tempo, né? Então, ele vai ter que performar e tirar pelo menos 2, 4,5, 5,5, vai. No sistema de estrela que a gente está bolando, tipo assim. Se o cara tirar menos de 4,5, ganha estrela. Entre 4,5 e 5,5, estrela. Acima de 5,5, 12. Acima de 6,5, 3. O aluno tem que fazer 4 estrelas na semana. Então, fez 4 estrelas, é ouro nas últimas 2 semanas.
Se não passar, a gente dá o dinheiro de volta e se quiser continuar estudando com a gente. Então, é mais ou menos isso. Eu falei que muito rápido, não é promessa, não está escrito em pedra, mas é a ideia que eu tenho hoje da gamificação. Vai ser por aí. Agora, para quem ainda está um pouco confuso, galera, gamificação nada mais é do que, por exemplo, Duolingo. Já ouviram falar? Ele usa muito gamificação, que é uma forma de você sim, motivar o seu cliente, o seu consumidor. A mesma coisa do Mercado Livre. O Mercado Livre também tem gamificação. Então, hoje em LinkedIn, dia, muitas plataformas trabalham com a gamificação como uma forma de motivar, como uma forma de trazer uma escassez, como uma forma de trazer a sua vontade em realmente participar daquela proposta. Então, é uma coisa que trabalha muito com a mente humana. É uma coisa que você faz sem nem perceber que você está fazendo, é inconsciente. Então, imagina você ter uma plataforma que trabalha com o seu inconsciente para te motivar a estudar. Pessoal, vocês querem o que mais? Não tem o que mais vocês querem. não. E ainda se tudo der certo para os alunos, conforme eles forem performando bem, ou seja, eles vão sendo ouro, a meta ainda vai baixando. Né? Então, porque vai começar com tem tudo 150. na mão. Ouro pode escolher Ouro só o que faz. quer fazer da vida. Não, inclusive, exatamente, outra vantagem da gamificação que a gente quer botar, tem muita gente, a gente percebeu nesse contato com os alunos, que não quer estudar determinada matéria, ou grupo de matéria, não gosta de civil, não quer estudar de civil, de direito civil. Tudo bem, a gente de acordo... Que é o clássico. Empresarial. As únicas matérias que a gente não vai dar liberdade do aluno tirar é ética e constitucional, que são matérias que a gente considera básicas para a prova. Sim. Mas, fora isso, esse esquema de nível e de estrela vai dar pontos para outra coisa, não é aquele ponto que eu falei que dá um nível, vai dar pontos de liberdade para o aluno. O aluno pode usar para tirar matérias. Por exemplo, o cara que é ouro tem 9 pontos. E aí ele pode tirar matérias de peso 9, ou 4 matérias pequenas que pesam, são 8 questões, enfim. E cada estrela dá um ponto. Então, o aluno que não quiser estudar empresarial, por exemplo, basta ele ser prata, que ele já tem 6 pontos. Empresarial, se eu não me engano, é peso 5, não é isso? Então, ele já pode tirar empresarial. Então, tá vendo? Por eu exemplo, estou motivada a alcançar o meu nível ouro para eu poder tirar empresarial. Imagina quem aí está estudando de verdade. Porque, gente, é uma vantagem. É uma vantagem. Olha, eu espero que todo mundo que esteja me assistindo aqui passe no 32º exame. Mas para as pessoas que vocês sabem que vão fazer o 33º exame, já falem que a plataforma da OAB a mais vai dar uma reformada, mas que agora ela já está muito boa para que você comece a estudar e tenha, sim, tudo na mão. Sem precisar pensar em cronograma, sem passar horas fazendo uma correção, sem passar horas respondendo 60 questões. Então aqui, meus amores, estamos lhe dando tudo que você precisa para realmente alcançar a aprovação, porque o Luiz falou que tem um selinho de aprovação aí. Então... Vai ter, exatamente. Quando tiver gamificação e simulado, a gente vai dar uma garantia de aprovação. Ou seu dinheiro de volta aí. Isso é maravilhoso. Sim. Mas, porque, afinal de contas, se você não acredita na metodologia, não tem sentido, né? Você tem que acreditar. Poxa, o que você falou muita gente agora é essencial. Acreditar. E não é só na metodologia. Acreditar em você mesmo, acreditar no seu mentor e acreditar no material que você tem na mão. Porque não adianta. Se você não confia, nada dá certo. Nada dá certo. Tem que confiar. Sim. E o grande problema que todo mundo está passando nessa época é exatamente essa, né? A prova cancelada e um ano sem prova. Então, a confiança em todo esse sistema... E realmente eu vejo pelos meus alunos, assim, como eles se abateram no cancelamento dessa prova. E mesmo agora que eles estão voltando, e teoricamente vai ser a prova agora, 1 mês e pouco, eu vou dizer, então 40 dias da prova, mais ou menos 45 dias. Eles estavam estudando muito mais quando faltavam 45 dias para a data anterior do que agora, porque isso aí desmotivou e teoricamente nada mudou. Eles já estão estudando agora no mesmo ritmo do que há 40 dias da prova antes, né, no final de janeiro, uma coisa assim. As pessoas ainda estão acreditando que a prova vai ser adiada. E aí tá aí o acreditar. Se você acredita que a prova vai ser adiada, você não tem um motivador para estudar todos os dias, realmente. Então tirem essa... Essa incerteza destrói. Tira isso da cabeça e se joga nos estudos, porque aí, independente do que acontecer, você estará preparada. Não, e uma coisa é certa. Mesmo que essa prova, eu acredito que não vai ser cancelada, mas mesmo que seja cancelada, o nível de que você já estudou não é jogado fora. Deu para ver nessas análises que eu fiz que
os alunos realmente vão melhorando, né? É engraçado, é função da quantidade, a nota do aluno numa semana é função da quantidade de questões que ele fez no último mês, mais ou menos, não é bem isso, mas eu tô... E do tempo que ele está usando a plataforma. Então, tipo, só usando acima de uma quantidade de 100 questões por semana. Então, só pelo fato de você estar usando, a sua nota já sobe, né? Porque você está efetivamente aprendendo no longo prazo, né? Você não está só se treinando para fazer a prova. Com aquilo, né? Por enquanto, está todo mundo sofrendo em casa. Devo estudar, mas eu não tenho certeza se vai acontecer a data da prova. Aí se tranquiliza, aí depois volta para o retorno. Devo estudar, mas não tem data da prova. E aí fica nesse círculo vicioso, enquanto, poxa, gasta 1 hora do seu dia. Você vai fazer o quê? 60 questões, vai se sentir super tranquila e correr pro abraço no dia que chegar a prova. Sim, 60 questões por dia tem uma meta agressiva, assim. Eu diria que se você consegue fazer... Não, se fizer melhor, não me entenda mal, mas se você consegue fazer 30, 40 questões por dia, ou seja, totalizando aí na semana 300 questões, 250 questões, pô, já tá ótimo. Óbvio, vai ter dia que você faz 60, vai ter dia que você faz 10, né? Vai ter dia que você não faz, mas você não pode perder seu foco. O que eu vejo muito é quando o aluno perde o dia, fica, mas eu perdi. Beleza, perdeu o dia, perdeu, já era. Não é por isso que você vai perder o próximo ou vai perder a semana. Eu sou um aluno horrível, e aí não retorna, né? É muito complicado. Perdeu. Fazer o quê? Você não volta. Você não volta o tempo. Você tem que fazer daqui para frente. Então, às vezes, é muito mais fácil você pensar numa meta semanal do que numa meta diária. Óbvio, é bom ter o número da cabeça diária, assim, mas a meta é semanal. Gostei da ideia. Eu vou começar a aplicar para minhas alunas. Porque eu vou fazer. A gamificação vai ser isso, olha, vai ser semanal, É porque é bom, porque assim, não tem problema você não estar se sentindo bem um dia e não querer estudar. Nem todo mundo está perfeito todos os dias. Tem dias que nós não estamos com a nossa motivação lá em cima. O que interessa é como você vai lidar com esse seu momento no dia seguinte. E aí tá mais uma sacada da OAB a mais. A meta tem que ser semanal. Se for diária, desmotiva, eu acho. Eu acredito que sim, quando não bate a meta, né? Mas para as minhas alunas da mentoria e as que começaram com a metodologia da OAB a mais, as metas sempre finalizavam no domingo. Vamos ver se agora, se eu não colocar que são diárias, mas você pode acabar no domingo, se traz ainda mais motivação. Não sei se ficou claro ou o que eu acabei de falar. Mas é que eu acho assim, como é que eu vou fazer no sistema? Eu vou colocar essa gamificação, essa meta de pontos, como sendo semanal. As contas são todas semanais, né? Então vai ser prata, ouro, enfim. E a meta vai aparecer lá no termômetrozinho semanal. Só que eu vou colocar também uma meta diária, mas com bem menos ênfase, só para ter uma ideia se bateu ou não. Só que essa meta diária, ela vai ser função da semanal. Por exemplo, vamos dizer que a meta de todo mundo que entrar na primeira semana vão ser 150 pontos, tá? Ou seja, se o aluno está tirando 50%, vai fazer 150 questões. Eu vou transformar isso em questão e vou pegar e vou dividir por 7. Por quê? Porque um dia é um sétimo. Se ele bater essa meta, no dia seguinte a meta vai ser menor, vai ser igual, se ele bater exatamente. Se ele bater e passar, no dia seguinte eu vou pegar um sexto. Vamos dizer que fosse 70 pontos. O próximo sistema vai fazer isso. Vamos dizer que fosse 70 pontos para simplificar a conta aqui. Então, sei lá, a semana vai começar domingo. Eu vou colocar a meta para o domingo de 10 pontos. Se ele bater, no dia seguinte vão sobrar 60 pontos e vai ser um sexto. Vão ser 10 pontos. Agora, se ele bater e ultrapassar, naturalmente no dia seguinte a meta diária vai ser menor. Mas a semanal vai ser a mesma. Já se ele não fez, a meta diária para ele vai ser os 70 dividido por 6. Vai ser tipo 12. Sei lá, tem que arredondar. Então, deixou de ser 10 para ser 12. Aumentou porque ele não fez no dia seguinte, mas ele não deixou de bater a meta porque a meta é semanal. Ele vai ser penalizado ou não no final da semana. Óbvio, se ele não fizer nenhum dia, no último dia ele vai ter que fazer 70 pontos, ou no caso real 150, não vai dar. E aí, ele não bateu, aí ele não vai ser... Sim, dá pra fazer em teoria, mas se o cara não fez nenhum dia, provavelmente não vai fazer. E aí ele não vai chegar no nível. Né? Provavelmente ele não vai chegar a ouro, ele vai ser bronze ou até não ter nível, porque vai ter piso mínimo e não ter nada. Mas assim, esse é o jeito que eu quero trabalhar, é transformar a meta semanal em diária e ir ajustando a meta semanal de acordo com o histórico, né, da própria semana. Então, tipo assim, é isso, você acha que vai fazer menos no dia seguinte, então aproveita e faz mais hoje, tá bem? Faz mais hoje que do dia seguinte já vai baixar o diário, mas a meta real... Semana, adianta a sua beleza. semana. Exato.
Você tem, assim, não dá para fazer um plano de estudo para um aluno, até porque os planos de estudo existem não para serem cumpridos, mas para guiarem o estudo de maneira geral. Ninguém cumpre um plano de estudo 100%, é muito difícil, todos os dias, não cumpre. Você não, você estipula uma meta de horário e você tenta ajustar e você vai bater 80% do tempo, 70% do tempo. Mas você tem que ter essa flexibilidade, você mesmo, não tem jeito. Vai ter que se ajustar e se adequar. É muita pressão que eles se colocam e aí não E essa pressão, sim, flexibilidade. essa pressão que é o ruim. Você se pressionar por não bater uma meta de estudo é Acaba enxugar frustrando. gelo, né? Sim, e sem motivo. Você tem que se pressionar se não atingir suas metas de longo prazo. Assim, se você, naquela semana, você quis fazer 200 questões e não fez, agora se a cada dia que você não conseguiu fazer suas 25, 30 questões você fosse se martirizar, não tem sentido. É natural que você não cumpra algumas metas curtas, mas você tem que se esforçar para atingir as longas, né? Essas são as que valem, sim. Eu concordo 100% com você. Muito. Mas, bom, nós estamos quase batendo a nossa 1 hora já juntos. Eu Legal. tenho a impressão de que o Insta parou de derrubar as lives, mas eu não tenho essa certeza. Então, para que não corra o risco de nós dois, né, sermos expulsos automaticamente pelo Instagram, eu vou só perguntar se as pessoas têm alguma dúvida. E aí você já pode dar suas palavrinhas finais, que eu acredito que nós demos Legal. bastante informação para que todo mundo realmente sinta qual que é a vantagem da metodologia da OAB a mais e da mentoria, porque aqui nós temos esses dois intuitos, porque as duas coisas acabam caminhando juntas. E justamente por isso, meus Sim. amores, que eu estou abraçando a OAB a mais, porque ela está me abraçando também. Vocês veem isso? E é muito difícil ter um portal que tem um espaço para o mentor. Eu nunca havia visto isso no mercado. E de repente, pronto, todos os meus desejos foram atendidos e tem sim algum lugar que eu consigo ver exatamente tudo que vocês estão fazendo. Alguma dúvida por aí, amores? Não? Então eu vou dar espaço para o Luiz dar as palavrinhas finais, depois eu também finalizo e nós liberamos vocês para curtir o finalzinho da quinta-feira à noite. Legal, vamos lá. Eu, obviamente, acho essa minha ideia da plataforma, essa metodologia muito bacana. Mas, assim, é muita pretensão achar que é uma ferramenta que vai se ajustar para todo mundo. Então, mesmo para as pessoas que experimentem, eu sempre dou prazo de gratuidade. Se você for no site se cadastrar, você vai ter uma semana para testar com ética, né, e ver se gosta. Mas mesmo que você não queira usar a metodologia, o que eu quero deixar bem claro aqui é que não deixe de estudar por questões na última semana, pelo menos. Faça pelo menos 200, 300 questões na última semana. Porque mesmo que você não goste de fazer questões, se sinta pressionada, é melhor você ser pressionado fora da prova do que na prova. Então, faça questões. Sim, faça questões. Faça o máximo de questões na última semana. Crie o hábito. E é isso. Na hora da prova, você vai ter os dividendos. Exato. E quer ajuda? Vai lá no meu link, clica na bio, que vai ter um momento que vocês terão tudo isso pela OAB a mais, mas por enquanto falta de simulado, falta de mini simulados. Já corre lá na minha bio e participa da nossa salinha de aula. E se você não está cadastrado ainda na OAB a mais, já corre lá, faça o seu cadastro, teste essa plataforma de graça por uma semana e veja você mesma o que você acha de tudo isso que nós falamos, se faz sentido para você. Então é isso, meu querido Luiz. Muito obrigada pela sua presença. Eu acredito que tenha sido uma coisa muito legal. Pelo menos eu amei o nosso tempo juntos. Faremos outras lives, porque eu já peguei alguns temas que eu gostaria muito de abordar com você. Você é um pequeno crânio e realmente leu metade dos livros que tem atrás de você. Então aqui funciona. Tempo, eu já tive, diferente da maioria das pessoas, eu já tive tempo para isso. Sim, mas tem que ter gosto também. Então não é só, é realmente um mérito seu, da pessoa que você é. Então, que bom que hoje em dia nós temos uma parceria e vamos aí caminhando para que a gente possa provar o maior número de alunos possível para tirar esse peso que tem a OAB, que é desnecessário, meus amores. Não é um bicho de 7 cabeças. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre a plataforma, estar aqui conversando com você e realmente agradeço o espaço. Valeu. É sempre bom falar do que a gente gosta, né? Ai, sim, eu amo a mentoria, você ama a sua plataforma, então aqui foi uma live realmente imperdível. Para quem está entrando agora, vou salvar essa live, você vai poder assistir ela por completo
Então não se preocupe, tudo bem, Sônia, Aninha, que entraram agora, o professor Francisco também, o Alan Peixoto, o Eliel entrou também, o Thiago. Então, galera que não assistiu ao vivo, depois dá uma olhadinha, vai ficar salvo no meu feed, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Ótima noite. Boa noite, Luiz. Obrigada pela Boa presença. noite, Bárbara. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.